ideia, hein, moçada? Sossega, rapaz. Então, quando o comitê científico elaborou a proposta, a ideia era de potencializar o público aqui existente, não é? Você vê, nós contamos, sem nenhuma pretensão de representatividade nacional, mas a gente contou ao longo dos 3 dias com os 4 principais atores que estão envolvidos no ensino médio. Não é? Nós temos aqui representação de jovens, de professores que estão da escola pública, de gestores e de pesquisadores. Não é? Ou seja, os atores que, de alguma forma, não é? De alguma forma, que concretamente constituem o ensino médio. Né? Afinal de contas, somos o ensino médio. Não é? E aí, a ideia era que criar espaços de um diálogo mais articulado, de tal forma a sair, no final do encontro, proposições em torno de uma proposta do ensino médio. A gente não tem nenhuma pretensão de que seremos nós a elaborar uma proposta, mas um mínimo de proposições que pudessem indicar esses caminhos. Né? A gente avaliou, e a ideia, então, com essa ideia, houve os GTs na quarta-feira, né? no final da tarde. E a ideia era que hoje, agora, reunisse os GTs e depois uma plenária. A questão a questão operacional, prática. Né? A realidade nos mostrou que boa parte das pessoas já vão ter de sair ao longo da tarde. Né? Os meninos, 4 horas já estão saindo, vários professores, em função de horário de voo ou de locomoção, têm de sair também. Então, a gente achou por bem antecipar. Em vez de nos reunirmos em GTs para depois a plenária, a gente está achando por bem iniciar a plenária sem passar pela mediação do GT. Não é? Então, essa seria a ideia. Então, a gente não iria para os GTs e partiria aqui, né? Aqui direto da plenária. Não é? E aí entra qual seria a proposta dessa nossa plenária. Né? A gente, num primeiro aspecto, a partir das discussões que foram sendo desenvolvidas aqui ao longo dos 3 dias, né, a gente tem um conjunto de elementos, de reflexões, né, que já apontam algumas direções. Né? Por outro lado, a gente tem de levar em conta informações e análises que saíram também ao longo dos 3 dias do atual contexto nacional. Né? Como que a correlação de forças nacional, a correlação de forças políticas, né, que hoje está acontecendo concretamente no país, né, a disputa de concepções do ensino médio, que foi claramente discutida por todos nós esses 2 dias, né, e uma perspectiva dessa disputa política mais ampla, que a gente não sabe que direção vai tomar, né, mesmo dentro do próprio Ministério da Educação. Né? Então, a gente, enquanto comitê científico, a gente está sugerindo à plenária que desse encontro saia um documento sintético, que a gente chamaria Carta de Belo Horizonte, ou Agenda, aí o nome a gente vai construindo também, né? Que contivesse elementos, esse mínimo de direcionamento que a plenária considera importante para avançar. Né? Então, nesse sentido, a gente vê esse documento um sentido mais político desse documento, né? Ou seja, de garantir, de expressar o que jovens alunos, professores, gestores e pesquisadores, né, dizem a respeito do ensino médio. Não tem condição de ser um documento, não tem de ser um documento sintético que tenha uma visibilidade pública, né? Não tem condições de elaborarmos aqui nesse período, nesse curto espaço de tempo. Né? Então a gente pensou de abrir a plenária nessa perspectiva. Né? A gente dividiu em 4 grupos. O grupo de finalidades do ensino médio,
saberes, tempos e espaços, gestão e avaliação. Não é retomar tudo que já foi discutido. Cada um dos coordenadores dos GTs vão nos passar o mínimo de sistematização que foi feita ali naquele espaço. Né? Então não precisa retomar o que já foi dito. Seria daqui para frente. Eu acho que a pergunta concreta que vai nos animar é isso. O que podemos dizer para os tomadores de opinião em relação ao ensino médio? O que é importante dizer? Não é? Eu acho que isso que a gente podia ser o eixo que nos anima, não é? Aqui hoje, nesse final. Nós temos 3 relatores, né, que a gente já definiu, que vai estar relatando tudo que sair. E a gente pediria um voto de confiança da plenária para que o comitê científico que organizou o seminário organize esse material numa forma de um documento que depois vai ser enviado para vocês. Então, gente, esse é um momento até importante, apesar de sempre, né? Eu acho que o que caracterizou esse encontro, esses 3 dias que nós tivemos juntos, eu acho que se existe uma palavra, é uma busca de uma linguagem que a gente possa dialogar, né? A pluralidade que apareceu aqui. Então, o entendimento que a gente tem, que o que podia surgir aqui, que eu acho que pode ser muito rico, são indicações e proposições muito objetivas, né? E que não é mais questionamentos, são questões daquilo que a gente gostaria de garantir a partir toda essa conversa. Esse documento que poderia ser feito, ele vai se basear em todas as manifestações que houveram aqui, né? Eu acho que a sensibilidade do comitê seria, na verdade, garantir que as vozes daqueles que se manifestaram, que estiveram presentes, eles pudessem ser garantidos de alguma forma nessa proposição. Então, neste momento aqui, o que nós gostaríamos de garantir são propostas objetivas. O que a gente gostaria de realmente garantir, de indicar hoje para o ensino médio brasileiro? Eu acho que isso pode surgir de determinadas questões que pode ser muito útil de demarcação desse momento e da marca daquilo que foi realizado aqui com uma diversidade grande de pessoas e de posições. Então, acho que é isso que a gente sugere, que as pessoas participem disso e dê suas contribuições objetivas, independente daquilo que ela pode significar com outras contribuições. A gente vai listar tudo e depois a gente pode trabalhar em cima delas. Ok? Então, acho que a gente gostaria, né, Jolis? Vamos abrir. Se tiver mais de 10 inscrições ao mesmo tempo... Não briguem. Não briguem por isso, né? Assim, porque aí nós gostaríamos de pedir realmente, é uma hora importante, gente. Essas contribuições elas podem dar continuidade aos processos que a gente vivenciou nesse presente momento. Então, acho que tudo que a gente deixar registrado, porque você falar e escutar é muito importante, mas escrever também é. Deixar para aqueles que não estiveram aqui. Podemos, então, abrir? Está aberto, então. Uhum. Antes de abrir, Carrando, só enquanto entendido proposta, está clara? Entendido isso? Tem alguma questão em relação à proposta que gostariam de sugerir, de mudar de dinâmica? Essa seria a proposta que a gente está apresentando enquanto finalização do nosso processo. Tranquilo? Uai, legal. Então manda ver. Bom, concordando com você, no caminhamento que está perfeito, e a questão que me parece ser a mais importante, talvez ela não possível, né? Então, assim, não é um mercado claro para a sociedade brasileira, mais diretamente uma coisa que se vê em Brasília, terceiros, estaduais, as escolas, de que a sociedade quer discutir o negócio médico. E que a própria ideia de mudar, ela também não é tão possível. Mudar para onde? Mudar aqui. Né? Então, essa seria a primeira questão. Nós estamos aqui abrindo um plano importante, uma vereda, e a gente vai continuar. A gente não sabe onde vai chegar. Ninguém deve saber onde vai chegar. 2 palavras que dizem muito aqui: diálogo e escuta. Né? Aparentemente pode ser paradoxo, mas pode ser muito positivo se conseguir as esferas públicas, democráticas, mediadas, para a gente conversar sobre esse caminho. Ou seja, as pessoas não podem falar assim, desde jovens, né? Todas as pessoas, todos são sujeitos conscientes. Tem que dizer, não dá para
chamado mudar de cima para baixo. É isso que está se aliviando. Né? Como ter especialistas fizendo conhecimento de médico. Então, eu acho que o caminho seria a gente fez, o que fez aqui ainda é muito pouco do que vamos ter que fazer essa médica. Então, o bom dessa carta seria vai chegar com trabalho, especialmente no Brasil, e conversação com a manter. Dessa forma, horizontal, os professores, estudantes, especialistas, fazem parte da mesma água, da mesma escola pública. Legal. Vamos lá. Eu queria dar um exemplo que essa carta deve começar com uma pequena parte. Nós nos envolvemos com tantos é fundamental mostrar como começar. Isso aqui não é uma coisa que foi momentânea, é uma coisa que tem uma história, que é uma rede. Eu acho que essas coisas todas têm que aparecer no documento. Agora, reforçando essa que a Ana levantou, uma das coisas que eu acho fundamental, profissional da educação, ele reafirma, em certo momento, a importância do fórum da educação, que foi está esvaziado. Né? Há momentos que a gente vai dar mas não há momentos para a gente fora. Então, eu acho que sim, fórum. O fórum já é um lugar, né, de reunião de forças sociais importantes desse país. Então, eu acho que a gente está no local fora. E a segunda... Ô, Nilda, só explica rapidamente para quem não possa não saber o que é o fórum. Alguma coisa tipo 30 associações de diversos tipos, então, ele tem, na maior parte das metas, ele tem um papel não só legislador, como divulgador. Né? Portanto, então, é fundamental ter ponto de fora. Então, é um lugar em que, ao se votar a PRE, se deu ao Estado a ideia de que a sociedade civil está permanentemente presente. Então, eu acho que esse pode Não, tranquilo, né? É só isso mesmo. Fora da educação, a gente vê na internet todas as entidades. Tá? A outra questão, então, seria, como eu mostrei ontem, o ensino fundamental é o lugar mais grave de discussão. De fato, efetivamente, separado das fundações em parte que é fazer turismo, né? O professor deve fazer desse salão de então, eu acho que essa luta é uma luta muito mais complicada. Mas no ensino médico, está escrito que tem que haver a palavra da sociedade civil. Então, eu acho que poderia sair daqui, eu não tenho noção, de como que seria necessário realizar seminários como esse, né? E que houvesse uma participação de todos os digamos, é preciso que, porque quando fomos lá, as coisas todas foram em 2 anos, né? Aliás, como foi em junho, né? A lei das antes das Olimpíadas, certo? Tem que saber. Então, eu acho que tinha que pensar alguma coisa como alguma representação estadual, uma reuniões estaduais, regionais, uma nacional, e datar esse tipo de coisa para que se pudesse chegar, sei lá, em março, daqui a um ano, para essa nacional ser realizada com gente que se preocupa, que discute a questão do sucesso. Legal.
Obrigado, Nilda. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Terezinha Yolanda, sou professora do ensino médio, na verdade sou aposentante por 30 anos e estou formadora pela UFMG do PAC. A minha questão que eu gostaria de propor é em relação à formação continuada dos professores. Essa formação está acontecendo agora, no pacto, e ela está voltada para o campo do ensino. Ela tem as ideias que os meninos trouxeram, na verdade, são presentes nos livros, nos cadernos do pacto. A professorização, o professor, essa interdisciplinaridade que os meninos mencionaram também. Só que eu gostaria, eu acho que isso é extremamente importante, com certeza, mas eu gostaria de propor também uma continuação dessa formação no sentido conceitual, os conceitos fundamentais que os professores precisam. Eu vou justificar. Pensando na minha carreira, dos 30 anos de formação, eu considero que a partir do momento que eu consegui me apropriar do que eu ensino, eu consigo sair do tradicional para a construção do conhecimento. O tradicional é uma imposição, então quanto menos eu sei, mais eu vou impor o meu domínio sobre os demais. Isso acontece em todas as rodas, até em rodas de discussão. Então, se eu me aproprio mais dos meus conhecimentos, eu tenho mais capacidade de abrir diálogo com outros conhecimentos, eu tenho mais capacidade de contextualização. E várias pesquisas demonstram que os professores, em sua grande maioria, precisam de uma formação maior conceitual. Principalmente quando já estão há anos e anos na sala de aula, isso faz necessário. Ele tem pós-graduações, etc. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de conceitos fundamentais que possam ser discutidos por formadores de IES, com os professores diretamente. Uhum. Certo? Então, obrigado, Terezinha. Raquel? Gente, vão levantando a mão que a gente vai entregando o microfone. Vai, Raquel. Eu acho que faz aqui, fazer uma principalmente ao falar sobre os conteúdos que já acontecem no ensino. Mas queríamos falar sobre os tempos, sobre as relações cotidianas, sobre as condições de trabalho dos professores, sobre salários, sobre quais são as práticas que os jovens querem, quais são os conteúdos que são importantes, enfim, sobre os espaços, né? E acho que a gente tem que estar nessa parte inteira que a gente vai falar sobre isso. Então, eu chamaria a atenção que a gente não quer participar da definição da lista de cultura, mas que a gente quer, quando a gente está falando de currículo, a gente está falando de tempos, de espaços, de práticas, de relações, de condições, de estrutura. Isso para a gente é o currículo. Para muito além de uma lista de conteúdos. Para muito além de uma lista de conteúdos. É para isso que a gente quer questionar, né? Aliás, vai se reunir a revelia ou não do Estado, né? E quer estabelecer um diálogo. Obrigado, Raquel. Ana Karina. Bom, eu acho que, à medida que é um documento que pretende marcar a posição, dizer que algumas coisas precisam ser mantidas em processos, acho que seria também interessante, nessa conjuntura que vivemos, a perspectiva que a gente tem, que voltar atrás em muitas das premissas que produzimos nos últimos anos, e reforçar que, em geral, a gente critica programas que vão surgindo e que são muito isolados e às vezes se sobrepõem. Mas a gente viu aqui que, no local, esses programas se articulam com iniciativas já existentes que potencializam
anos e que estão demonstradamente auxiliando que municípios e estados articulem as suas forças locais e com esses programas consigam realizar aquilo que está planejado, ou está pensado, ou está em pensamento, que de outra forma não conseguiriam realizar. E nesse sentido, me parece importante reforçar uma ideia da educação, Vou estimular o menino aqui, tá? dos professores nos seus locais de atuação. É uma discussão a partir daquilo que acontece nas escolas, que isso só vai acontecer se o professor não precisar pingar em 5 escolas essa semana, enfim, então, dadas uma série de condições estruturais, né, mas reforçar essa possibilidade desse diálogo, então, como a gente está pensando, expressões que apareceram muito facilmente, o diálogo na escola com todos os atores da escola. Né? Não cada um no seu lugar, mas todos articuladamente apoiados por programas que já existem e que possam ser desenvolvidos. Obrigado, Ana Karina. Paulo? Como o caminhamento que a gente Levanta mais a importância de criar políticas fortalecidas e de contexto escolar. Para esse jogo de canais de participação efetiva dos diversos eixos da escola, que muitas vezes é muito fácil de contradizer. E acredito que também, além disso, é um canal de gestão democrática, por aí vai. Então, é isso mesmo, é política que divide mais os canais de participação. Obrigado, Paulo. Só estimular vocês aí, porque eu acho que vocês vão sair, gente, assim, da importância deste momento. Eu acho que vocês fizeram muitas proposições, diretas e indiretamente, durante o seminário. A gente vai tentar, evidentemente, perceber isso e ouvir isso e tentar reconhecer no documento. Mas seria muito importante que vocês marcassem objetivamente aquilo que vocês estariam defendendo para a gente dar continuidade. Tá? Só para estimular um pouquinho. Eu sou professora, sou médica em linguística e estou tentando doutorado agora. Fiquei no início do ano 2 semanas no campo, fazendo curso de verão e quase perdi um emprego no estado. Uma breve história que diz muito da valorização que tem feito esses professores em relação à pós-graduação. A gente tem nas universidades formandos doutores, mestres, e eles não voltam para a escola pública. As pesquisas deles não voltam para a escola pública e nem eles são incentivados a voltar para lá. Eles não têm incentivo nenhum. Muito pelo contrário. A maioria acha que o mercado de doutorado é uma fuga da escola pública e que não deveria ocorrer. Então, acho que a gente tem que pensar também nessa valorização desse profissional que quer estudar. Pode haver professores que não queiram fazer mestrado, não queiram fazer doutorado, queiram ter um outro tipo de especialização. Tem outros que querem e não têm apoio. Eu não estou falando só de financeiro. Eu estou falando daquele tempo de estudar, é o tempo da pesquisa. Às vezes, até a escola, uma porta de entrada, porque essas pesquisas ocorram lá também. Então, eu estou falando disso, acho que essas questões deveriam sim ser pontuadas. Como parte da formação continuada, não é isso? Professor? Boa tarde a todos e a todas. Olha, primeiro lá, Amazônia. É assim, eu queria colocar aqui uma ponderação. É que eu creio, eu entendi, eu percebi que nesse evento, nesse seminário, nós temos que ter um panorama geral do que é o ensino médio no Brasil. Né? Diversas dificuldades, condições que estão sendo avaliadas, problemas, soluções, ponderações, enfim. Eu acho que esse é um questionamento muito válido, ele é enriquecedor para todos nós. Eu acredito que essa carta de posição, né, que você pretende fazer, deverá ir recheada de contribuições poderosíssimas que terão respaldo, porque se trata de toda uma nacionalidade, de toda uma representatividade da educação brasileira, né? E eu espero mesmo que ela seja recebida e atendida, principalmente
João, lá o Alexandre, lá em cima. Meu nome é Léo, eu sou professor de Sociologia e Geografia. Minha colega. Eu acho muito interessante entender a vontade da mesa, né, sujeitos, né, o público do pagamento da pessoa, o convite, muito interessante, gostei, já, né, mas a nossa realidade não é. Nossos alunos ainda precisam evoluir. Então, eu achei interessante, a partir dessa carta, por exemplo, agenda, esses convites estendessem aos alunos que ainda não se esperavam, porque nós temos a maioria a superação. Né? Então, o convite seja feito das escolas consultoras de alunos que ainda não conseguiram essa superação. Eles colocarem aqui para nós, quais são as dificuldades, né? Eu acho que seria interessante esse público. Então, Elba, aí eu queria aproveitar, e aí eu estou aproveitando o poder da mesa para isso, talvez colocar uma questão, que aí também eu acho que tinha de ser colocada. Primeiro, colocar a importância de que qualquer proposta que se queira fazer em torno do ensino médio, ela tem de ser necessariamente construída coletivamente por aqueles que estão diretamente envolvidos, inclusive os jovens. Né? Significa, concretamente, abrir espaços, mais espaços de participação e escuta, não é? Que não é aqui, é na escola. Não é? Se você diz que essa não é a realidade, eu diria o seguinte: a realidade é porque também a gente não abre espaço. Não é? Se abrindo espaço, você cria a experiência da participação. Não é? E a gente aprende experimentando. Então, eu sugiro, e aí aqui eu não estou como mesa, eu estou com a minha proposta, uma das minhas propostas, eu quero falar outras, mas uma das minhas seria garantir a participação efetiva dos atores principais na construção das propostas. Não é? Tanto nível interno da escola, nível regional, estadual e nacional. Não é? Quer dizer, garantir-se essa participação. Ponto. Alexandre? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar todos os professores, gestores, alunos, jovens que estão aqui, a todos que fizeram a composição da mesa. E uma coisa que eu quero continuar a focalizar, pode levantar aqui alguns comentários. Isso. Uma coisa que eu permaneço e quero continuar com a minha opinião. Que possa permanecer o diálogo dentro da escola. O diálogo é o fundamental de tudo. É preciso haver o diálogo e a ligação direta entre professor, diretor, professor, aluno, diretor. É preciso focalizar nisso. E, rebatendo a opinião, eu conheço vários jovens que, às vezes, que nem têm tais conhecimentos, que eu também sou um desses, que não tem nem o mínimo de conhecimento de políticas sociais, de desenvolvimento, nem até números. E hoje eu estou onde eu estou aqui. Eu, quando fui eleito, até disse para os meninos: gente, eu não sei nada de política, eu não sei nada, eu não sei de números, de pesquisas. Uma coisa que eu quero dizer é isso: o jovem tem capacidade. Ele, por mais que ele esteja calado, e o Juarez falou muito bem, é preciso fazer a integração de todos no principal papel, que é o jovem. Tá certo? E voltando ao que eu quero focar, permanecer no diálogo, haver uma integração escolar. O que eu quero falar com essa integração escolar? Haver essa integração, valendo para a inclusão educativa, integração de pessoas com deficiência, integração de jovens normais como nós, integrações de vários modos, seja gays e tudo mais. Haver essa integração sincera, sem reserva, sem muros, como foi colocado hoje. É preciso haver essa integração geral. E é preciso, através disso, haver um diálogo. Se não houver um diálogo, não adianta, permanece o muro. É mesmo como se existisse um muro, você gritasse lá do outro lado e eu não te escutasse aqui do outro lado. Você estivesse de surdo. Por isso, é preciso derrubar este muro, aprender a escutar o que está do outro lado, para que a minha opinião e a sua outra opinião que está do outro lado possa prevalecer e valer por um único motivo:
o melhoramento da educação brasileira, o ensino médio que queremos, o ensino médio que você quer, professor, o ensino médio que nós jovens queremos, o ensino médio que todos do mundo desejam, do Brasil principalmente. Tá certo? Permaneçam o diálogo. Sejam sinceros, não voltem para casa com tudo que foi falado, dito, entrando pelo vidro, ficou aqui guardado pronto. É preciso encher-nos de toda essa experiência e derramar nas nossas escolas, levar os tantos jovens e aos professores, seja pelo Pacto Nacional pela Juventude, seja levar em todos os projetos, palestras, seja o que for. Não guardem isso para você. Dialoguem. Parabéns pelo nome em diálogo, pelo projeto, viu? Precisa ver isso. Diálogo. Muito bem, Alexandre. Obrigado. João, ali, vai lá. Sebastião. A proposta de formar um pouco do curso ali, né? A agenda, talvez, aí, pensar um período mesmo com alguns processos. E aí, um deles que eu pensei aqui, vocês distribuíram ontem aquelas cartilhas, né? Aquelas bolas de conversa, que eles trabalharam no primeiro dia. Talvez, se conseguisse elaborar material metodológico, uma vez que esse material ele não vai conseguir chegar a todas as escolas, e também para a gente pensar não somente nos espaços escolares, mas também nos espaços não escolares, nos grupos juvenis, né? Os movimentos sociais, de uma forma geral, a gente talvez tenha um material orientador que consiga circular essas informações, ainda que sejam das cartas, ou sejam dessas pesquisas que revelam o que é esse ensino médio, que eles consigam chegar nesses espaços, tanto escolares quanto não, e que possam ser elaboradas propostas, possa ser um espaço aberto para essa elaboração de propostas. E aí, para finalizar, lembrando a fala da Carmen, que trouxe os vários tipos de categorias, né, para se pensar nos espaços, a questão também de não espaço, os espaços que as pessoas circulam, elas não se sentem pertencentes. Eu acho que a gente tem que trazer isso nessa carta, a gente não quer ver a escola como um espaço, como um espaço de pertencimento dessa comunidade escolar. Legal. Obrigado, Sebastião. Boa tarde, sou Bruno. Eu até pensei em não falar, mas depois que o Alexandre colocou, eu repensei a minha ideia. Bem, nós trabalhamos aqui nesse seminário de uma forma bem sintética. Nós trabalhamos a partir de uma ideia mais técnica, algo mais teórico. Como todos perceberam, nós temos aqui um grupo de jovens. Nós estamos buscando coisas objetivas, coisas concretas. Então, é apenas uma sugestão que eu gostaria de apresentar, que nesses seminários em que os jovens estejam presentes, nós trabalharmos com algo mais concreto, com algo mais objetivo, porque a gente está trabalhando aqui com algo muito técnico. Não é desconsiderando nada, porque, nossa, é uma grande porta, é um grande feito nós estarmos presentes aqui nesse seminário voltado à educação. E nós, alunos, estudantes, como sujeitos, como agentes da educação, nós somos, como eu posso dizer, a pedra fundamental dessa construção. Então, eu gostaria de apresentar a proposta ser colocada na carta a priorização da reforma curricular de matéria. Ou seja, porque nós estamos buscando isso. E nós não queremos isso para a gente, mas a gente quer isso para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque não tem como atingir. Nós sabemos que políticas educacionais, políticas públicas, não conseguimos mudar de um dia para o outro. Mas se a gente priorizar isso, se a gente priorizar o que realmente priorizar essa linha direta, chegarmos de uma forma mais objetiva e não ficar só de forma, falando de uma forma técnica, falando de uma forma sintetizada, se apresentarmos algo concreto, vamos à frente, nós vamos conseguir, isso não vai demorar. Com certeza. Obrigado, Bruno. Da formação. Fala exatamente isso.
brasileiro, uma das metas, uma das estratégias da meta 18, diz exatamente isso. Incentivar. O plano de carreira do produtor estabeleça a possibilidade de sair para estudo, inclusive em distrito zero. Né? Então, o que eu acho que podia ter nesse documento é aquilo que no PNR existe, né, e que precisa ser concretizado. Então, a cada uma dessas coisas que podem incorporar, em parênteses, colocar que o PNR existe. Metas de Né? A gente não está tirando do... Que a gente possa dizer que isso já está lá. Cumpra. Autoridades, cumpram isso. A gente não está inventando a roda, né, Nilda? Já está Isso, posto. exatamente. Reforça a opinião. Reforçando. Legal. Mário Rou. Fazer uma reforma de forma e outra conteúdo. Eu acho que, em relação à forma do Brasil já colocou bem, a gente precisa de um documento que seja fácil de utilizar para fazer diálogo político. Então, não pode ser um documento extenso. Né? Não é uma tese. Não é uma tese, né? E quando a gente estava conversando, a gente estava falando de umas 2 páginas, agora eu já disse para três, mas que não passe disso, para a gente ter um instrumento que fica bem claro os temas centrais desse debate de desenvolvimento. E eu acho que eu tenho que identificar 3 temas. Eu acho que o primeiro tema, quando falar de até alguns pensando esse tema, que a escola precisa desenvolver uma escuta para descobrir o que os alunos sabem. Né? Aquela pergunta transformada numa afirmação. A escola sabe o que o aluno sabe, os professores sabem. Então, eu acho que essa dimensão que o pessoal do observatório da aqui, né, do MDA, trouxe, eu acho que é muito importante a gente colocá-la de uma forma, de uma maneira afirmativa. Isso é quase um imperativo do processo pedagógico que queira realmente respeitar essa fase de desenvolvimento que é a adolescência e a adolescência. O segundo conteúdo, eu acho que o desenvolvimento a gente precisa fazer um posicionamento, porque o governo vai fazer as bases nacionais comuns curriculares, como vai ser enfim, vai sair. Nós precisamos posicionar que o currículo precisa, existe currículo sem contexto. Né? Eu acho que talvez a gente, nesse documento, não vai bastar afirmar esse princípio, porque senão a gente ouve aquela história, mas o Brasil é um país só. Né? Então, nós temos que ter um currículo de um país diverso como o Brasil. Eu acho que um currículo de um país diverso, ele nunca vai ser singular. Né? Então, eu acho que tem, assim, nós precisaríamos menos pontuais. E eu acho que o terceiro tema tem a ver com o tempo escolar. Né? Tem parte dessa discussão, mas, gente, hoje, em média, nós falamos de ensino médio, estamos tendo 3 horas de aula e muito. E assim, não existe aprendizagem com tempo. Então, não dá para a gente mais dizer que é nossa, que nós vamos fazer uma educação de qualidade quando, né, tem escolas que não conseguem 200 produtivos e às vezes esses 200 dias se resumem a 1 hora por dia. Então, eu acho que o tempo, agora falando do tempo, não esse abstrato e tal, o tempo marcado no relógio mesmo, cronometrado, né? O país precisa tomar essa decisão. Nós não podemos sacrificar toda uma geração porque a gente não tem tempo a gente não tem espaço na escola. Então, não é justo que essa incapacidade administrativa resulte no prejuízo para uma geração que precisa da aprendizagem dessa organização. E os 3 conteúdos, eu acho que apareceram de diferentes formas aqui. Eu acho que é legal que esse fórum ele possa se posicionar em relação a isso. E a outra questão que eu não sei se o Flávio vai falar mais tarde, mas eu já vou voltar a ideia, é de que a gente ainda faz um esforço esse ano para ter um debate ampliado
é não perder essa energia que tem aqui, né, e não perder também esse tempo histórico que é preciso estar tendo para a gente não ser atropelado. Então, uma coisa importante que eu queria, acho que eu já vou aproveitar então. Eu estou inscrito. E aí o seguinte, um minutinho só, Marcinho. Porque aí, aproveitando a deixa do Mário, a gente trocando ideias com ele hoje e com outras pessoas do Comitê Científico, a gente estava pensando o seguinte. Primeiro, ontem, Cristina nos passava a reunião que houve com os coordenadores do PAC. Não é? Hoje é a maior estrutura e a mais capilar de formação de professores de ensino médio é o PAC. Está acontecendo no Brasil inteiro. E está acontecendo, se não em todas as escolas, na grande maioria das escolas. Não é? Você já tem uma estrutura montada, você já tem uma correia de transmissão que, bem ou mal, vai indo. Não é? E pelo que a avaliação que os coordenadores fizeram ontem, com um certo risco de ser cortada. Não é? Eu estava sugerindo que a carta explicitasse a importância do pacto, da continuidade, e mais, a segunda etapa termina em julho, não é? E aproveitando uma ou outras sugestões, como a da colega, né? A Terezinha falava da formação continuada, e do Sebastian, que levanta a importância de produzir o material, né? Que a gente pense a terceira etapa como uma etapa que discutisse as propostas do ensino médio. Ou seja, vocês imaginam o que seria se a gente conseguisse que o Brasil inteiro, todas as escolas, estivesse fazendo um movimento envolvendo alunos, professores, pais, não é? Gestores, discutindo propostas de reformulação do ensino médio que viesse subindo em termos de representatividade no chão da escola, regionais, estaduais e nacional. Entende? É muito claro, por exemplo, e isso ficou evidente, como o Rio Grande do Sul colocou a experiência, uma coisa é o Reinventando o Ensino Médio, que chegou aqui em Minas, que decidiram e chegou, puf, na escola. Isso é uma coisa. Outra coisa é, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que houve assembleias, discussões, e a coisa veio indo. Demora? Demora. Né? Devagar, escola. Né? E é isso mesmo, demora, porque é o tempo lento da tomada de decisão. Mas é um tempo lento necessário para que as decisões sejam assumidas. Né? Uma proposta é assumida quando a gente assume a proposta. Então, eu sugiro colocar isso enquanto uma forma de reforçar o pacto e já apontar a perspectiva de uma discussão coletiva nacional em torno da reformulação do ensino médio. Para tirar ou seja, para a gente se posicionar contra qualquer proposta que seja feita em gabinetes. Né? Como por alguns iluminados que acham que sabe tudo sobre as demandas e necessidade dos atores principais envolvidos na escola. Né? Moacir e a Shirley. Boa tarde. Eu estou fazendo uma coisa vai em conta a estudo desse universidade que você falou e até mesmo o impacto, a forma de participação do aluno. Eu tenho que meu trabalho desde esse pedal no ensino médio, comecei a dar aula, eu fui direito, as pessoas que alunos de Gabriel Israel, eles estão na educação. Eu aula de sociologia e desde que eu cheguei nas escolas, eu comecei a ter um modelo grande de como os alunos participavam da vida da escola, participavam do justamente. Eu não cheguei em nenhuma escola que houvesse grêmio formado. E das escolas que eu trabalhei, foram 4 até agora, eu estou em 3. A única que eu consegui eleger no grêmio foi na Bernardo Monteiro, ano passado, com alguns alunos deles que estão aqui comigo. Tem acompanhado esse menino, eles vieram para cá desde a terça-feira, né? E eles estão muito felizes e já fizeram aqui algumas pistas de que eles conseguiram aproveitar bem esse evento, porque eles conseguiram entender antes como era a participação deles dentro da escola. E talvez a forma de
existir mesmo uma participação efetiva de todos os alunos, que não sejam só os que possam participar de tudo isso, mas os que estão na escola, e é uma forma de se eleger o espaço da escola como um espaço onde eles aprendem a discutir politicamente a escola que eles querem, seja exatamente o Grêmio. E o que eu esbarro, pensando em quais dificuldades eu tive nas escolas quando eu começo a falar de Grêmio. A principal dificuldade é o tempo e o espaço. Não se dá em nenhuma escola tempos e espaço para que eu possa fazer esse trabalho. Então, eu tenho que fazer esse intervalo de aula enquanto os professores estão na sala de lanche, lá no lanche dos professores, conversando com os alunos. Ou pedir licença para alguns professores para retirar alguns alunos de sala. Ou, depois da aula, me reunir com eles para fazer isso. Alguns trabalham, têm dificuldade, não querem. E essa é uma dificuldade muito grande. Pensar em Grêmios dentro da escola, sempre não é dado tempo e espaço. Talvez essa carta pudesse inserir isso. Tempo, espaço e algum material para a gente trabalhar com esses alunos e empoderá-los dentro das escolas. É isso. Obrigado. Obrigado, Moacir. E é da comissão organizadora também, né, Chile? 3 dias, não. Muito antes. Já há muito tempo. Tem que investigar bem a gente fez esse texto. Concordo integralmente com o Marco, eu acho que ele investigou super bem, eu acho que os principais pontos que a gente tem que seguir adiante, mas faltaram 2 coisas só que eu queria destacar, e a gente discutiu ainda pouco, discutimos em outras esferas, pouco aqui na brasileira, discutimos bastante no nosso grupo, que é, primeiro, o caminho de infraestrutura que ainda é dramática e consultada. Eu acho que a gente tem que concordar na carta, nem que seja contra um contrato, que eu concordo plenamente com ela. E outra coisa grave também, que é o desmonte do ensino médio noturno, que a gente também tem que se posicionar contra isso, já que a gente voltando com o nosso trabalho para essas funções. Mas, entendendo a importância do tempo. E no ensino noturno, isso é mais dramático. Então, eu acho que a gente tem que pontuar isso mais rápido. Minha sugestão. Tem mais aqui? Peraí. Depois a gente dá. Pode falar. E-mail, para ser mais. Mais bom. Tá bom. Diz. Um e-mail de Belo Horizonte. Um e-mail de BH. Força na voz. Não só a questão do ensino da escola, mas também garantir que o aluno vá para a escola. Então, seria interessante que essa carta soubesse que uma síntese de que o aluno que não tenha dinheiro, como tratar desse aluno que não tem dinheiro para pagar a passagem de escola, como tratar que a grávida, uma menina que engravidou, vá ter esse ponto para ir à escola, ou não dá. E o homossexual seja aceito na escola. Então, além de tratar o tema do ensino médio, seria interessante na carta que tivesse meio de garantir que esses pontos entrem de forma como na escola. Muito bem, meu irmão. Bom. Onde está? Aqui, ó. Onde está? As considerações da Leuciene, memória diretiva, acho que são coisas importantes que você colocou ali, e complexo do tempo, né? Não que seja mas são coisas diárias. Já quis falar em ser, mas muitas coisas também que falam na vez, né? Não é legal, né? Uma competição bem justa com o professor. Não só com o professor, com o pai, As mídias que estão falando? Mídia? Eu estou inscrito aqui. Pessoal, só um. Eu achei tão importante que eu esqueci o nome do que está falando no telefone agora no celular.
A importância do que ele falou, ele até estava ouvindo, isso que é impressionante, ele consegue falar no celular e ainda prestar atenção no que ele está falando. Isso é uma virtude muito recente. Mas assim, do que ele falou, eu não é uma proposição total, mas assim, talvez é aquilo que esteja mais importante do que eu tenho observado, que é a linguagem que pode efetivamente garantir o diálogo entre nós. Nós somos seres humanos, evidentemente, mas e ele toca uma questão que é fundamental no momento que você bota a academia, a universidade, bota professores, bota estudantes, bota gestores. E eu acho que a síntese dele foi a relação da teoria e da objetividade, mas eu acho que o que é fundamental é qual é a linguagem que é capaz de fazer a gente conversar efetivamente. Então, eu acho que assim, essa linguagem, aí eu estou falando entre nós. Mas eu na hora que você estava falando, eu pensei foi agora que me surgiu uma proposição que eu acho que, não sei se todos têm conhecimento, assim, o Brasil, ele pela dimensão territorial dele, ele houve as lutas dos movimentos sociais, inclusive, na educação, a defesa da educação pública no Brasil, ela se organizou em muitas dimensões em fóruns, aquilo que foi falado em fóruns, um fórum nacional. Você tem um fórum nacional, mas você tem muitos fóruns que o Brasil já teve na sua história para defender direitos e lutas. E, por incrível que pareça, você vê muito fortemente hoje no Brasil o fórum da EJA, com todas as questões. Você vê todos os estados têm um fórum de EJA. Todos os estados têm um fórum de educação infantil. O ensino médio, por incrível que pareça, todas as iniciativas que surgiram no Brasil não conseguiram avançar. Eu não sei se a gente tem condições de avançar nessa ideia. Porque os fóruns estaduais de ensino médio, ele muitas vezes atrelado à secretaria, que queria tutelar isso, nunca deu certo. E já houve iniciativas. Nós já participamos de iniciativas de criar fóruns, incentivar fóruns. Eu queria deixar isso assim no fundo da ideia, porque que veio da fala um pouco do Juarez também. Como que a gente chega lá da escola e chega numa discussão coletiva que dá realmente uma representatividade. Esse fórum, ele pode estimular a ideia de comitês escolares que possam fazer. Aí não é só o Grêmio, apesar do Grêmio ser muito importante, tem que ser registrado. Que diálogo a gente pode estruturar na escola que pode dialogar o professor, o diretor, além dos conselhos escolares, que nós também temos incentivado. Então eu acho que uma mediação importante que a gente possa estimular no futuro é os fóruns estaduais para enfrentamento do que está vindo. Então eu estou achando que a gente tem chance de tentar estimular de novo essa ideia e ver se cola a gente organizar alguma coisa nesse sentido para o debate das questões específicas do ensino médio. Então, eu queria deixar essa assim, pulga atrás da orelha, se vale a pena a gente, numa carta dessa, estimular a organização de um fórum descentralizado e como é que a gente chega da escola a realizar os fóruns grandes, nacionais. Porque nós fizemos isso no Brasil, a CONAI é uma expressão disso, mas não só a CONAI. Todos os congressos que nós fizemos aí de gigantesco no Brasil, ela esqueceu desse detalhe de buscar lá embaixo primeiro, organizar embaixo. Então eu queria deixar essa contribuição. Tem mais gente aí? Carrano ali, tava lá. Vai. Carrano já está com o microfone. Não, interessante, porque falou muito sentido de estar na escola. Eu tenho isso também, mas qual é o outro? Nesse sentido, porque eu estou agora, começa segunda-feira e fala, tem um problema, Para quê? está dando um ambiente morno, muita disposta, aí depois eu falo para mim, aí tem isso, mas tem aquilo também, uma crise total, uma crise daqui e ali, não tem aquela escola, porque todo mundo corre, vai para lá, porque gosta disso. Mas do ponto de vista da nossa margem, a gente vê que a coisa, majoritariamente, não está assim. A gente conversa com o professor e fala, para mim, isso é lá, eu também. Coleta muito importante, aqueles que estão lá se sentem por vezes mal, tem uns que não conseguem nem chegar lá ou não querem lá. Né? Outras nossas pesquisas mostram que cerca de 70% dos jovens que estão no ensino médio, ou já estão trabalhando, ou estão pensando em trabalhar, ou já vão se levar a trabalhar. Então, tem uma condição extra-escolar também, que significa que tudo isso que a gente está tentando buscar melhoria da escola precisa ser também sustentado por forte, por apoio, para que esses meninos
possam, de fato, estudar. E um desse suporte é um professor feliz, um professor que tem sentido de estar lá. Então, tudo isso que eu queria falar também, é essa sincronia, né? Quando esse pessoal começa a diálogo, a rede de diálogo, em 2009, a gente tinha uma esperança, e a gente ficava quietinho. Uma vez, mais pessoas, eu sempre falei isso, agora eu vou falar publicamente, eu não falei isso, eu vou falar agora. Meu sonho é uma greve de menino. Eu sempre falei, mas eu não posso fazer uma greve de menino, porque eu sou greve de menino. Mas quando eu vi o Chico se mobilizando, aquela relatória do Chico, a revolta do Chico, vai pra internet, Chico está lá, revolta do Chico 20, né? Aquela que derrubou 2 ministros que alterou o curso da política educacional do Chile, sequestraram a escola e falaram: aqui não se abre escola enquanto o governo não der uma resposta clara de melhoria da educação. E no Chile, a melhoria da educação era desestigmatizar a educação. E esses meninos ganharam uma transformação real e objetiva na escola secundária lá no Chile. E esses meninos, essas meninas, chegaram no ensino superior. O que eles estão fazendo? Radicalmente transformando o ensino superior. O ensino superior chileno é privatizado, lá foi superior. Então, no nosso fundo, agora a gente pode confessar, né, gente? A gente sempre vê mobilização em torno do ensino médio. Viu, a gente não pode analisar isso a partir da universidade, a gente quer colocar ferramentas à disposição, sempre de oportunidade, mas eu acho que tem uma hora que a gente eu acho que essa luta vai ser acirrada vai ser nos estados. E não vão ser aqueles fóruns burocratizados que vão falar para o secretário. No meu estado, o secretário diz. Se não estiver, o fórum não acontece. Porque ele quer o quê? Quer controlar a sociedade civil. E é uma triste. Alguém falou antes, não gosta de falar, mas ele gosta não. Vamos falar. Se há alguma coisa do DNA das políticas públicas brasileiras, é o que está na Constituição. Elas devem ser participativas e não centralizadas lá de cima para baixo. Então, talvez a gente esteja aí acumulando o suficiente para deflagrar processo horizontalizado. Não adianta ir na contramão da história. Tudo que aconteceu em 2013, no Brasil e no mundo anteriormente, diz que nós vamos horizontalizar ao máximo a participação. Então, o caminho não é reencontrar fóruns carcomidos, cheios na fetalina, com o secretário de Educação controlando. É pela base, de uma base intergeracional. Professor e menino dizendo: menina, nós somos de ensino médio. Essa que é a coisa. Muito bem, Carrara. Eu não falo como você falou, eu reduzi minha carga de professor. Mas essa dicotomia que existe, teoria e prática, então, a gente fica incomodado às vezes com conceitos e práticas. Mas olha só, a palavra é prática, ela tem força e ela incomoda, é como o Mário está falando. Um documento contundente e ancorado pela sociedade civil organizada, isso é palavra em papel que tem força. O Barbudo lá atrás, Marx, já tinha falado. Eu falei que começa a ficar não gostar. As palavras ou as ideias, quando assumidas coletivamente, ganham caráter de força material. É tudo que pedra. Muito bem, Carrara. Olha a chamada, hein, moçada? Olha a chamada para vocês, hein? Boa tarde, a todos. Meu nome é presidente do Estado do Parlamento da Pessoa. Queria fazer um comentário sobre a fala do nosso professor que hoje é difícil mobilizar o jovem para a formação do estudantil, para qualquer movimento social organizado. Está difícil. O Estado não ajuda de maneira alguma. Ele ajuda na escola para formalizar greve para trabalhar. Mas os jovens hoje não têm mobilização, não têm conscientização. A gente parte, tenta ajudar, mas está muito difícil hoje. Você não vê o Estado fazendo nenhum tipo de política para ajudar nisso. A gente conseguiu realizar campeonato, conseguiu futebol, algumas ações de escola, mas é muito difícil. Então, eu acho que deveria constar nesse material, essa ajuda para fomentar a participação dos jovens, dos grêmios, de todo o movimento organizado. E também divulgar os movimentos, Parlamento Jovem Brasileiro, Jovem Senador, Mercosul, todos esses movimentos, que o jovem participar ativamente. Porque você vê, na maioria das vezes, todo mundo maquiando, tem para dizer que estamos fazendo, mas não deveriam participar mais e ajudar mais para o jovem se
brasileiras, quanto na mobilização, na modernização. Tem matérias sociais, de humanas, história, filosofia, sociologia, não tem ênfase. É uma vergonha hoje. Você vê português e matemática. No segundo ano são 6 períodos de matemática, e um de sociologia e um de filosofia. Que trabalho é esse que estão realizando? Eles estão querendo formar cidadão, estão querendo formar quem? Então, assim, fica um grande. Fica muito vago isso. É uma vergonha o Estado hoje não ajudar o Grêmio. É uma vergonha. O pessoal brigou tanto para existir e hoje praticamente existe só para ter, mas não acontece. Eu queria fazer esse comentário aí para analisar o professor pela sua fala. Legal. Bom, peraí que temos... O João, depois você passa para a colega aqui, e tem a Carla, a Bia. Então vamos pela lá de cá agora. Eu sou o Efraim, professor de matemática da Universidade Estadual, e eu acho que a palavra que não poderia faltar ela é muito simples: respeito. Eu estou em sala 4 vezes por semana, com 32 aulas. Só eu sei quanto é difícil manter a ordem, acatar as orientações que vêm da minha direção, da minha superintendência, do governo federal, o PAC, por exemplo, experiência limpa, não a primeira parte. Só que o tempo da discussão que realmente precisava ser discutido com a profundidade necessária não foi dado. Não houve. Foi interessante os resultados obtidos? Sim, interessantíssimos. Avançamos muito numa escola melhor para professores, alunos, pais. Sim, avançamos. Poderíamos ter avançado muito mais. Mas não houve tempo. Sequer houve respeito, e aí eu digo no nível do governo federal, o pagamento das bolsas de R$200 foi prometido em determinada data e não ocorreu. Não recebemos ainda a primeira etapa toda. Isso é um detalhe. Professor no Brasil, eu acredito que é um sacerdócio. Muitos de nossos colegas têm fraquejado na fé. Muito. Eu realmente amo. Eu trabalhei muitos anos no deixei o que eu fazia como era quase 3 vezes mais do que eu ganho hoje para dar aula. Era meu sonho desde a minha infância. Estou realizando isso. Amo o que eu faço. Todos os dias, em todas as aulas. Mas, realmente, a falta de respeito para o nosso professor é muito grande no nosso país. Sabemos que para haver um país sério, como no Japão ou na China, não me recordo, dizem que o único que não precisa se curvar diante do imperador é o professor. Será que no nosso país, daqui a 5.000 anos, se houver um país chegaremos nesse nível? Onde o professor, quando a gente pergunta na sala, gente, terceiro ano de ensino médio, vamos ver aqui as profissões. Quem quer ser professor? Ninguém levanta a mão. Filhos de professores dizem: minha mãe, eu queria ser professora quando eu era mais nova, mas minha mãe disse que não. Eu vou ter uma profissão interessante, médico, engenheiro, advogado, são as 3 profissões que têm sucesso, professor. Então, acho que respeito é uma palavra que caberia. E cá entre nós, seja em todos os níveis da educação, acho que respeito nós merecemos, não de vez em quando, mas todos os níveis. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agora passa aqui para a Ana. Tem uma linha. Pode deixar que daqui a pouco a gente chega aí, porque o pessoal aqui já está na fila faz um tempinho. Tá, você está na fila. Pega a senha. Primeiro professor, você, como é o seu nome? Tá, depois, o Jadson e o Cássio. Só para saber o nome. Para anotar aqui. Meu nome é Ana Maria, eu sou do Colégio Menino Passos. Eu sou professora de geografia e eu não podia deixar de falar também a questão do incentivo. Né? Porque todo mundo falou o tempo e o espaço. E o incentivo? O incentivo aos projetos que eles precisam. O incentivo normalmente vem para o tempo integral.
tempo integral, normalmente no ensino médio não pratica, porque a maioria dos alunos que eu trabalho fora. Eles não praticam no tempo integral. E a gente desenvolve para a geração de escola, assim, eu entro na sala e falo, Maria, qual viagem que nós vamos fazer esse ano? Eu falo que ainda não pensei, vamos pensar. Aí eles querem conhecer a cidade nova. Então, eu com eles e olha, sugestão. Vocês querem ir ao shopping? Vamos continuar em Belo Horizonte? Vamos conhecer o FMT, o Museu das Ciências Naturais e tal. Tem museu, tem as fotos. Então, vamos lá. Montei o projeto e eu já tenho, graças a Deus, parceiros na universidade que todo ano falam, Ana Maria, olha que você desenvolveu o projeto, você tem aqui que a gente vai te dar apoio. Então, a gente consegue realizar o projeto dessa forma. Infelizmente, a gente não tem sentido para isso ainda. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer também. Tempo e espaço. Muito obrigada. Ok, obrigada. Agora, não, peraí, Juarez. Tem a Carla. Tem a Carla, depois a Bia. Não, tem uma fila. Você está na fila. Carla Corrochano. Carla, Bia. Beleza. Uma estratégia que a gente precisa criar, incluir, já vou trabalhar, no geracional que está colocado, acho que as rituais importantes de importância, acho que a carta, ela precisa ir para o MEC, mas também para os estados, porque eu preciso que a realidade de cada estado é muito diferente. Então, mesmo que você tenha uma proposta, né, inovadora, no Ministério da Educação, de consulta, de debate, de reformulação, os estados é que fazem a política do ensino médio. Então, o pacto é um exemplo muito claro, a gente estava discutindo ontem, dos coordenadores, né, o pacto dos estados que começou em políticas iguais. Então, acho que esse precisa considerar. E uma outra questão é o diálogo com outros fóruns, né, e outros espaços que também têm o foco nos jovens, né, na juventude e nas questões de juventude. Então, Secretaria Nacional. A Secretaria Nacional de Juventude, porque a gente tem que fazer diálogo com outros espaços. E o quanto o Ministério da Educação precisa estar nesses espaços também, né, de espaços de impacto. Então, acho que aí, porque isso dá força, né? Também o Ministério do Trabalho tem feito uma discussão no Plano Nacional de Trabalho e Decente para Jovens. A primeira prioridade da Agenda Nacional de Trabalho para Jovens é mais e melhor educação. Tem lá o conjunto de questões. Então, acho que precisa somar essa coisa também avançar. Ok. Obrigado, Carla. Obrigada. Agora a Bia e depois o Jadson, tá? Na sequência. A Bia. O João se vai emagrecer hoje, ó. Conjuve. Não. É Condêmia, né? Convívios e meio ambiente que você está falando? Condema. Não é. Não, é o de menos, anda. Vai lá, Bia. É um encontro de uma escola sustentável. Então, você tem uma disputa pegou o fundo de 2 no ensino médio. E vieram Quem participei disso? Eu já tenho uma estrutura de fora. Você tem uma carência. Convida. Eu vou achar já para aí, outra coisa que eu estou ouvindo muito também, não sei se já foi chamada aqui, quando eu cheguei um tempo atrasada, Convida os pais do comitê da escola de defesa da sustentabilidade e participou com isso.
ele se organiza e chegar no nacional. Entendeu? Tem que estar a volta, né, cara? Porra. Tem a ver com a escola de linguagem, mas muitos professores falam, cara, eu não entendo nada. Não estou entendendo nada, estamos falando sobre o é difícil de entender, como é que a gente faz. E teve uma outra coisa que eu tenho que Renata depois, eu não entendi nada, depois tanto de entender. Eu tenho que fazer esse plano de então cuidar da vacina. Só que tem uma coisa que eu acho mais séria, que aí, não sei se é uma movimentação, é que nos decisões não tem independente. O diretor, ou seja, muito lindo, mas é o tópico. Quando eu chegar lá, não vou deixar fazer. Não, vamos deixar fazer. Então, alguém falou de um apoio grande, eu acho que esse canal de comunicação em diálogo, não sei se vai ter uma vez que os professores participam, grande. Professor também. Um consegue dar mais isso para um conversar com o outro, para fazer como é que se questão igual a pessoas. Porque os caras dão trabalho. Precisa dar um livro. Obrigado, Beatriz. Obrigada. Agora é o Jadson, depois a Juliana. Bom, meu nome é Jadson, sou do Paraná, do Parlamento do Professor. Eu tenho uma opinião de vários professores. Gostaria de começar pelo pouco falar a questão de tempo e espaço. Na minha escola, eu não tenho tempo e eu não tenho espaço. A gente tem tempo. Igual o professor falou, tem que tirar os alunos da sala. A gente às vezes perde algo, as pessoas reclamam tudo. Agora, outra questão da greve do Estado do Paraná, os alunos participarem. Eu participei quase todos os dias da greve com os professores. Várias escolas estaduais participaram da greve, apoiando, porque não só os professores iriam ser prejudicados, como nós saímos, mesmo acabando a greve essa semana. Na questão da professora falar dos alunos do período noturno, já é um desafio estudar à noite. Eu recebi hoje uma lista dos meus amigos, cara, tem 60 alunos cada turma no período da noite. O professor já tem dificuldade por 30. Imagina 60 no período da noite, entendeu? E ali, falando sobre a professora, que o aluno dos parlamentares estão aqui contando depoimentos de voz. Não estamos falando de depoimentos de voz. Nós somos alunos representantes do ensino médio de cada estado. Nós não estamos aqui formando uma vitória. Sim, nós estamos passando por desafios, por etapas que nós estamos levando para falar, estamos conseguindo e não estamos representando para nós mesmos, mas para todos os alunos de determinados estados do Brasil. Legal, Jadson. Ok, Juliane, depois Cássio. Eu sou Juliana, professora do Repetinho e do Observatório do Juventude. Eu estou me lembrando principalmente do debate com os jovens na terça-feira e talvez até que quando a gente fala de São Paulo, a gente reforçar na casa o direito do acesso à escola, né? Então, a gente tem nas escolas, estou lembrando, por exemplo, da Renata, uma jovem do São Paulo, que relatou o fechamento das escolas rurais, talvez até a Rosa da Festa hoje, vendo dessa dificuldade de acesso de jovens da periferia nas nossas escolas, então, em alguns também. Então, acho que a gente precisa garantir a existência, né? O direito de acesso de jovens que nem estão no ensino médio, que a gente tem estão no ensino médio e tem muita questão. Ok, obrigado, agora o professor Cássio, depois a professora Neuza Mar. Que diz respeito ao longo do nosso seminário, né? Sujeitos, tempos, espaços, saberes. E eu queria divulgar uma questão dessas 4 categorias que diz respeito ao rural, né? Porque se nós temos mais de 80% da nossa população brasileira dentro do urbano, 20% são rural.
E se nós estamos querendo incluir, então como que fica essa inclusão? Então, lembrar, empoderar essas populações, esses professores, esses alunos, né, na sua identidade, na questão da formação dos movimentos sociais do mundo rural, né, na questão dos quilombolas, na escola no campo, hipocampo, e aí várias análises disso, e no que diz respeito principalmente aos indígenas, Sapiamá, as Bernardas, Pataxó, Chá, Carabu, né, são etnias. Tendo em vista que na FTV trata da questão da educação multicultural. Então, só é uma forma, né, eu lembrar, de empoderar, né, de dar visibilidade ao próprio título do seminário que nós estamos pensando e refletindo. Então, é um noite. Obrigado. Neusamar. Alto. Sou professora. Então, eu quero destacar a palavra tempo, ensino médio noturno. Quando eu pedi o meu primeiro tempo, eu noto que a principal causa dos alunos abandonarem ou mesmo não continuarem os estudos, porque eles querem estudar hoje, só que terminam muito tarde. Então, a grande reclamação, chegou em determinada época, eu não dou conta de ficar acordado após as 22 horas. Então, seria muito importante destacar na carta isso aí, o horário de término das aulas do curso noturno, porque o EJA termina mais cedo. Agora, os nossos alunos que estão na idade própria de cursar o ensino médio querem estudar, só que não conseguem ficar acordados. Eu sei porque eu tenho alunos que fazem o que quer, e os próprios alunos que estiveram conosco no grupo confirmaram isso aí. Após as 22 horas, eles querem participar, mas eles não conseguem. Então, seria ideal mesmo se o ensino médio durasse 4 ou 5 anos para um grupo, mas que fosse valorizada a qualidade. Porque eles querem qualidade. Só que a qualidade tem tempo ideal para eles. Então, tem que ter qualidade. Certo. Tem algumas pessoas perguntando, gente, é o seguinte, nós estamos com 3 relatores aqui, 3 pessoas que estão relatando tudo que está sendo falado. E a gente pede que os relatores ou coordenadores de cada um dos 4 GTs que nos passem o que foi, quer dizer, o relato do que foi o encontro de quarta-feira, tá bom? Tá bom. A Thaís, aqui, ó, tá mais próximo que a Júlia. Você já pode, João, pode encaminhar para lá que depois é lá do lado de lá. Oi. Oi. Boa tarde, gente. Meu nome é Thaís, eu estou representando a FENET, Universidade Nacional de Estudantes de Ensino Técnico. Então, a gente faz trabalhos no CETES, no Instituto Federal nacionalmente. E eu faço parte também da ANSBH, da Associação Metropolitana do Centro Secundarismo. No caso, a gente faz trabalho com escolas estaduais, escolas particulares, municipais aqui de Belo Horizonte. Eu gostei bastante da fala de alguns professores, e existe muita dificuldade hoje de fazer esse trabalho dentro da escola. E no ano passado, inclusive, devido à antiga Secretaria de Educação, a gente tinha muito problema com isso. Várias vezes a gente se deparou de chegar na porta da escola e falar que a UNCH estava proibida de entrar na escola e estudar greve. Isso aconteceu tanto no Estadual Central, que antes tinha um histórico de luta gigantesco, e o Grêmio de lá praticamente deixou de, não existia mais, né? Com proibição da direção, com várias cartas que a Secretaria da Educação enviava às escolas, e com escolas que também já afinal falavam assim, olha, ela não está proibida de entrar aqui. Então, existem tantos professores que querem que a gente construa o Grêmio, que estão a favor, mas que muitas vezes a própria direção da escola não deixa a gente entrar. Primeiro, pelos próprios históricos de luta da entidade, de ter a galera que tem que chegar com a escola e levar a galera para a rua. A gente conquistou bem fácil aqui, então esse trabalho de construção de Grêmio em várias escolas é fundamental, mas a gente precisa ainda de ser feito pelos próprios estudantes. Então, a entidade está lá na escola e cria, né? Do mesmo jeito que o estudante não vai entrar na escola para tentar convencer o professor de se sindicalizar. E eu acho que isso é um ponto importante, porque tem vários professores colocando aqui, que acham importante ter Grêmio na escola, que acham que o estudante tem que... Levanta e continua, levanta e continua.
Júlio. Ok. Olha lá, são dois aqui, lógico. Força aí, meu irmão. Ô, Júlia. Cada sala, que é o ideal de acordo com eles lá. Mas ela está querendo juntar essas salas, que vai causar ainda mais atrito com os alunos, dificuldade na aprendizagem, porque eu acho que quanto mais alunos na sala, mais difícil fica a comunicação entre eles. E eles não fizeram nada em relação a dialogar com a gente, falar com a gente, perguntar alguma coisa para a gente. Simplesmente tomaram a decisão e ignoraram a gente. E deixaram assim. A gente está se organizando, se juntando contra isso, até montando uma manifestação no próprio colégio contra isso. Mas, do mesmo jeito, estamos esperando a resposta que vai sair dia 20 agora para a gente, para saber que decisão que eles tomaram, sendo que vai interferir diretamente para a gente, mas não para eles. Ok. Mais um jovem do lado de lá. Não, isso. Tem vou falar. Aquela vez. Consertou? Meu nome é Aleph, tenho 19 anos, estou representando a Rejup e estou no primeiro ano EJA. E como não ouvi muito ser falado, mas já que ela pontuou, eu vou falar. Que na questão, para mim, pelo menos na minha escola, não sei nem todas, na questão do EJA, é uma coisa largada. Pelo menos para mim. Igual, por exemplo, na minha é diferente. Não sei se na minha começa mais tarde e sai mais tarde. Ela entra às 7h40 e acaba 11 horas, 10h30. Porque, justamente para dar tempo daqueles que trabalham chegar na escola e tal. E, realmente, entra essa coisa de ser cansativo. Ano passado eu não estudei por uns motivos que foi esse. Porque eu acordava 4 horas da manhã e para ir para a escola e sair de lá 10h30, 11 horas da noite, eu não dava conta. Porque foi que eu estava no exército e era algo que era cansativo. Que era o dia todo ali, ralação. Eu não dei conta. Falei assim, então, não vou estudar. Não deixei para lá. E esse ano eu estou fazendo EJA, continuo trabalhando e tem essa coisa de ser cansativo. E eu preferi, igual no meu exemplo, eu preferi que você entrasse mais cedo, mesmo que eu perdesse o primeiro horário. Mas eu poderia chegar em casa, ter o tempo que eu ficaria na escola no último horário, era o tempo que eu teria para fazer um trabalho, ter algo, porque você não tem tempo de fazer isso no dia. E esse último horário que você teria na escola é o tempo que você teria para chegar em casa e colocar em dia suas matérias, seus trabalhos, e isso dá para a prova, que é algo que você não tem tempo durante o dia. Legal. Carrano, questão de encaminhamento? Isso. Fazer uma... Ok, nós temos então 3 pessoas aqui inscritas, e aí a gente, na fala, então, Ok, então, a gente encerra as inscrições agora com você, Taina. Isso. Fazer um comentário também sobre a fala da amiga ali. Ela disse que estão embarreirando a questão de Grêmio e tudo mais. Não tem como embarreirar, porque é uma lei e ela foi sancionada e ela está em vigor. Então não tem como dizer, não vai ter o Grêmio. Vai ter o Grêmio porque é lei, é direito. Não está dando? A direção da escola está embarreirando? Procura a regional do seu estado. Se a regional embarreirar, você procura a Secretaria de Educação. Se a secretaria, então você procura a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do seu estado, que aí vai dar jeito. No estado do Rio... No estado do Rio estava acontecendo isso, os jovens procuraram a secretaria, os professores devem lembrar do fato, e aconteceu uma sessão dentro da Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, e resolveram o problema.
Era a milícia que não deixava Grêmio, era vereador que não deixava, traficante, diretor, e eles resolveram. Então tem jeito, gente, é uma lei, não tem como bater de frente com uma lei. A gente demorou, os jovens demoraram tanto tempo para conseguir, agora é professor, diretor que não vai deixar? Não estou generalizando, mas assim, estou pontuando casos. Não é assim, é lei, então tem que funcionar. A gente tem direito de ter Grêmio e a gente vai exercer o Grêmio nas escolas. É isso. Ok, tem a colega aqui que está inscrita há um tempo, isso, beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Reslene, moro no interior do Ceará. Estou representando o Parlamento Feminino do Mercosul também. E eu também já ia puxar essa questão do Grêmio também, Ian, porque na minha escola tem Grêmio e eu me sinto incluída na escola porque por eu ser uma protagonista e tem muita gente lá que também gosta de ser protagonista e a gente tem espaço, porque além de eu participar do Grêmio da minha escola, eu também participo de uma rádio. E lá a gente fala das coisas que precisam melhorar, a gente trata tema relacionado à escola, fala do que está acontecendo na sociedade para a comunidade da minha cidade, já que a gente mora no interior, a gente retrata as coisas que estão acontecendo na sociedade. E eu acho assim que em todas as escolas deveriam ter, todas as escolas de ensino médio deveriam ter um Grêmio, porque assim, é o jovem falando o que ele pensa, é o jovem falando o que tem que ser mudado no colégio, a gente consegue ser protagonista da nossa própria história, tentar mudar alguma coisa, e eu acho que deveria ter realmente o Grêmio em todas as escolas de ensino médio. Tratando em relação à questão do noturno, na minha escola não tem ensino médio durante a noite, mas eu também vi relatos de outras pessoas do meu grupo que falam essa questão de começar cedo e terminar muito tarde. Tem gente que trabalha e tudo mais e não consegue estudar por conta que de manhã dorme, por conta do trabalho, de tarde tem que fazer o trabalho e de noite já começa às 7 horas e termina lá às 10h30, 11 horas e fica muito cansativo. E muitos alunos desistem da escola por conta que só tem tempo de estudar de noite e não dá por conta desse horário. E também, em relação à inclusão educativa, que também eu queria relatar, que no meu colégio tem um aluno que ele é surdo e por isso ele não fala. E eu acho que os professores deveriam ter uma formação de Libras e Braille para poder repassar isso para o aluno. Porque eu acho assim, não tem esse negócio que eu sou normal e ele é diferente. Todo mundo é diferente, mas todo mundo ao mesmo tempo é igual. E todo mundo tem o mesmo direito, está na lei. Se as pessoas não cumprem, eu falo mesmo no meu colégio, isso tem que ser colocado em prática. O professor tem que ter formação, a escola tem que incluir o aluno e não o aluno sempre estar se incluindo na escola. E deveria ter uma formação, e esse aluno deveria estar dentro do nosso parâmetro, estar aprendendo igual. E se tivesse um professor de Libras no meu colégio, eu não fiz igual a Clécia, que passei um ano estudando. Mas se tivesse um professor que me ensinasse Libras, eu estava lá e tentava se comunicar, porque eu fico envergonhada. Eu fico envergonhada quando eu vejo uma pessoa que está se comunicando em Libras e eu não sei. Eu quero me comunicar. E eu acho que precisa dessa comunicação e esses alunos a escola tem que incluir, não os alunos que têm que tentar se incluir, não. Muito bem. Ok. Tá, terminar aqui. Taína. Aqui com a Taína a gente encerra e... Ah, verdade. João, sobe de novo. Fala inglês, hein? Vai, João. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Rick, sou do CONANDA, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. E eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro de tudo, agradecer ao Observatório por esse excelente seminário, em nome da pessoa do Juarez. Agradecer ao FMG por nos dar a oportunidade desse evento. Parabenizar a todos por todas as colocações, aos professores, gestores, a todas as mesas. Enfim. O que eu venho aqui pedir para cada pessoa, sendo aluno, sendo um professor, gestor de uma escola ou ouvinte, é sobre um relato não só pessoal, porque não é só a minha realidade, mas é algo que acontece em vários lugares do Brasil. Eu sou estudante do 4º ano do ensino técnico de tecnologia da informação e eu passei na faculdade, eu passei para direito. Porém, por uma questão legal, eu não pude entrar no meu primeiro ano da faculdade por estar matriculado no ensino médio técnico integrado. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como apelo a todos, como sociedade civil, como pessoas transformadoras da sociedade, pessoas formadoras de opiniões, é que vocês atuem na escola de vocês, promovendo debates, seja com Grêmio Estudantil, seja com conselhos municipais, conselhos estaduais e demais partições sociais que transformam a sociedade, e que nessas discussões vocês incluam o debate de que nós precisamos de uma sociedade brasileira que não retarde a juventude. Nós precisamos de um governo onde cada jovem tenha sua capacidade respeitada e tenha o seu conhecimento colocado em evidência. Não importa a sua idade, não importa a sua religião, sua cor
ou quanto dinheiro ele tenha no bolso. Nós precisamos de um país em que as próximas gerações futuras não sejam alienadas e massificadas por um governo que pretende manter porcentagens e números e estatísticas de jovens em ensino médio, ou porcentagens e números e estatísticas de jovens no ensino fundamental, mas sim um governo que fomente as ações públicas e o exercício da cidadania para que a nossa geração, assim como os nossos países vizinhos, assim como países em que a juventude é anos-luz à nossa frente, para que nós tomamos como exemplo e insira-se em nossas políticas públicas essa discussão para que o nosso país seja mudado. Tudo bem, a intenção do governo, a intenção de uma gestão de um país não é às limpas manter a sua população alienada, mas nós sabemos que é o contrário. Então esse é o meu apelo. Lutem por direito, lutem pela valorização do seu conhecimento para que o nosso país vá para frente e para que a nossa juventude progrida. Muito obrigado. Agora sim, Taína. A Júlia. Cadê a Júlia? A Júlia tinha também se inscrito. Mas é a Taína, claro. Se a Júlia não aparecer, a gente encerra aqui com a Taína para os encaminhamentos. Cadê? Boa tarde, eu me chamo Taína, eu sou licenciada em Biologia, e um ponto importante que tem que ter como encaminhamento é o uso das tecnologias nas escolas. Hoje, no estado de Mato Grosso, a maioria das escolas tem laboratório de informática, mas muitas escolas não utilizam esse espaço porque, desde problemas técnicos, como operacionais, como professores que não sabem utilizar os instrumentos. E isso fica trancado, fala que depende... Enfim, são infinitas impedimentos que eles levam a isso. Então, tem que ter algo que capacite, de certa forma, a utilização desses espaços, o incentivo à utilização desses espaços como um meio de instrumento didático. Tem lá, mas ninguém utiliza. Até mesmo o uso do celular em sala de aula. Como utilizar essas tecnologias, como facilitar. Muito obrigado. Obrigada, Taína. Com isso a gente vai finalizando e... Solta os meninos. Os jovens precisam de sair em função da viagem. Então a gente queria agradecer muito a participação deles e desejar que tudo que a gente, que esse processo que a gente vivenciou aqui no seminário, né, seja um exemplo da possibilidade real, concreta, de que em qualquer instância, seja da escola, seja no município, no estado ou no país, é possível envolver os jovens naquilo que lhes interessa, né? Ou seja, essa é uma dimensão, né? Todas as questões levantadas vão ser compiladas, sistematizadas. A gente vai fazer uma proposta e essa proposta vai voltar para vocês temos contatos de todos, né? E aí esperamos que com isso a gente consiga estimular um movimento, como diz Carrano, implica também ir para a rua, implica a gente criar um espaço de mobilização, né? Eu acho que a gente está num momento muito delicado no país, a gente tem de garantir que a gente coloque nossas posições, nossas opiniões, de tal forma a garantir um ensino médio para todos. Nesse sentido, a gente fecha aqui, né, todo um processo que a gente vem construindo, agradecer novamente o comitê organizador, né, que foi do Observatório da Juventude, o comitê científico, os colegas que vêm desde o ano passado construindo a ideia do seminário, o grupo que veio contribuindo, o Comitê de Formação de Jovens, que contribuiu diretamente na formação dos jovens, a Secretaria Executiva, né, que garantiu a possibilidade desse seminário, e agradecer a todos por esses 3 dias riquíssimos que vivemos, e certos de que esse processo vai reverter em políticas, em ações que
vão desdobrar numa proposta de ensino médio que venha atender às demandas e necessidades. Sim. Ok. Bom, eu quero, com o Juarez, né, continuar os agradecimentos aos jovens e às jovens que vieram tanto do Parlamento Juvenil como da região metropolitana de Belo Horizonte, de escolas públicas, registrar que nós tivemos aqui jovens estudantes das escolas públicas daqui de Belo Horizonte, de Ribeirão Neves, então nós estamos bastante representados em termos de estudantes, não são só os jovens do Parlamento Juvenil que estão aqui, né, então a gente teve também essa contribuição dos movimentos sociais da região metropolitana, professores e professoras que vieram de vários estados, né, mas de Minas Gerais, a gente teve aí professores vinculados ao pacto também da região metropolitana de Minas Gerais. A gente agradece muito, de Belo Horizonte, né? Agradecemos muito aos professores que vieram das comunidades do Jequitinhonha e Mucuri, da Zona da Mata, do sul de Minas, que vieram das comunidades indígenas, Chacriabá, os professores estão aqui, quilombolas, professores que vêm, então, trazendo algumas questões muito específicas das suas comunidades, e penso que esse seminário corrobora, né, coisas que estão acontecendo hoje. Eu quero registrar aqui, né, um apoio à comunidade de Chacriabá, né, aos professores que entraram com mandato e conseguiram, né, bloquear, né, conseguiram, digamos, barrar, né, um concurso público que desrespeitava o direito que as comunidades indígenas têm de ter professores, né, das suas que compreendam a sua linguagem, e isso é uma vitória. Eu penso que isso é um registro importante do quanto nós temos poder, né, político, sim, né, de vetar, né, de colocar nossas demandas, né, e de anunciar os nossos desejos, nossos interesses, né, e aquilo que a gente quer para o ensino médio. Eu penso que nós saímos aqui com o mote com o qual nós começamos, né? Nós somos ensino médio, né? Eu sou ensino médio, nós somos ensino médio, né? E esse país, né, todo, né, tem o ensino médio hoje, tem esse grupo hoje como um grupo que pode ser uma primeira referência nesse debate, nessa articulação de um debate nacional, né, mais coletivo em torno do ensino médio. Então, muito obrigada mesmo, agradeço aos professores e professoras. Vou fazer uma coisa chata aqui no final agora, né, que é chamar os professores que precisam fazer a prestação de contas, por favor, né? Nós precisamos, corre na Arteste. Já fez prestação de contas? Né? Mas é importante. No mais, gente, boa viagem, bom retorno às suas casas. Muito obrigada mesmo a todos e a todas que compareceram aqui.